Hoje nós vamos falar sobre a auriculoterapia na urgência e os seus excelentes resultados. São aqueles casos esdrúxulos ou extremamente difíceis que você nunca imagina que a auriculoterapia possa funcionar bem nesses casos. Vou demonstrar para vocês o quanto isso pode ser eficiente, o quanto é fácil, de certa forma, desde que você conheça os procedimentos, e o quão rápidos são os efeitos. Eu sou o Dr. Horácio Medeiros, sou médico, cirurgião, oncologista e trabalho com acupuntura e medicina integrativa. Eu lembro que quando eu comecei a estudar acupuntura, um dos primeiros módulos foi a auriculoterapia. Então era a ferramenta mais fácil, imaginando que a que eu tinha. E na época eu já trabalhava com urgência e emergência. Então, rapidamente, eu comecei a desenvolver técnicas de lidar com a auriculoterapia na urgência e emergência. Não só estimulando os pontos com pequenas esferas, mas também usando agulhas de acupuntura pequenas, já que eu sou médico, num microsistema extremamente eficiente. Vale salientar essa diferença. Lembro bem de um dos primeiros casos em que chegou um paciente já idoso soluçando há 6 dias. Ele vinha soluçando há 6 dias. E soluço é uma coisa difícil de lidar na urgência e emergência, porque pode ser várias coisas, pode existir várias coisas envolvidas nesse processo. Distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios de sódio, potássio e algumas outras situações envolvendo essa questão do soluçar. Lembro que ele já vinha tomando umas 6 drogas e já tinha dado entrada várias vezes na urgência e nada conseguia resolver. Eu mesmo já tinha feito algumas medicações específicas para ele, medicações muito fortes que a gente usa normalmente em quadros psiquiátricos, e esse paciente não tinha tido resposta. Então eu cheguei para ele e eu ofereci a possibilidade de fazer um tratamento acupuntural. Na época, nem eu mesmo tinha tanta certeza de que aquilo iria realmente resolver o quadro. Mas, uma vez que eu expliquei a ele o procedimento, que eu mostrei a ele o material, que eram pequenas agulhas de estimulação, que eu tinha agulhas Ting, agulhas muito pequenas que nós usamos em extremidades ou no caso da auriculoterapia. Então eu fui até o paciente e na sua orelha eu coloquei agulhas nos pontos 0, no xemen, no ponto pulmão, no ponto diafragma, no ponto esôfago. E para minha surpresa, com alguns minutos, os soluços começaram a passar. O próprio paciente ficou muito surpreso com aquilo. E dentro de mais ou menos uns 4 minutos, o paciente já não soluçava mais. Eu lembro que era a hora de eu sair do plantão, eu já estava entregando o plantão, já era noite. Eu tirei as agulhas e daqueles pontinhos, o ponto diafragma, assim como o ponto pulmão, sangraram. Uma gotinha de sangue foi expelida pelo ponto. Eu limpei, expliquei a ele, coloquei na outra orelha as sementes para que ele pudesse continuar a estimulação e eu deixei o paciente aos cuidados de um colega médico. Ao chegar em casa, automaticamente eu liguei para ele e perguntei como está o paciente. E ele me disse que o paciente não tinha mais soluçado e que estava muito feliz. Na manhã seguinte, muito cedo, a primeira coisa que eu lembrei foi de ligar para o colega e perguntar para ele como é que estava aquele paciente. E ele disse que o paciente não tinha soluçado mais e que simplesmente tinha ido para casa sem nenhum tipo de medicação e tinha resolvido o problema dele. Eu fiquei muito feliz com os resultados e comecei a aprender e a ver o quão rápido era esse resultado e o quão eficiente era a acupuntura e, em especial, a auriculoterapia. Um outro caso que eu me lembro muito bem, e esse é um caso muito especial, foi de uma garota de 16 anos que chegou no PS, atendida pelo serviço social. Era uma paciente que vinha com distúrbios psiquiátricos, de ansiedade e de automutilação. Ela cortava o braço. E com isso, ela veio em busca do internamento. Só que o nosso serviço não tinha leitos para internamento de crianças, que eram caracterizadas como criança ainda. E aí o serviço social pediu a minha presença para que eu pudesse fazer alguma coisa. Ao ver aquele quadro, a criança estava muda, branca, sem expressar nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de reação. A mãe era uma enfermeira, então eu expliquei a ela o procedimento e eu peguei o pulso daquela criança. E no pulso eu notei que existia um fluxo muito maior no pulso do pulmão. É muito característico nesses quadros onde você tem uma tristeza excessiva, onde você tem um quadro depressivo ou uma ansiedade extrema, o pulmão ter uma desregulação. O pulso normalmente mostra um excesso de fluxo. Pedi permissão à mãe, assim como a criança,
e expliquei a ela o procedimento. Peguei as minhas agulhas, pontuei os pontos de pulmão, coração, Shenmen, ansiedade, pontos cerebrais, neurastenia, assim como alguns pontos hormonais, como tireoide e ponto hormonal geral. Deixei passar uns 5 minutos e quando eu tirei a agulha do ponto pulmão, esse ponto sangrou muito. Isso é muito comum, porque na auriculoterapia nós aprendemos que o ponto ele só está expressivo no momento que existe uma desordem naquele órgão respectivo. E essa representatividade do ponto se dá por um processo inflamatório no ponto. Ele deixa o ponto especialmente detectável para que você possa tratar. Para minha surpresa, quando aquela pequena quantidade de sangue saiu, a criança abriu dos olhos, já estava mais corada e expressou os seus sentimentos. Nos falou que estava se sentindo melhor. A mãe ficou muito surpresa com os resultados e eu pedi para que essa criança voltasse na semana seguinte para que eu pudesse fazer uma nova sessão de auriculoterapia. Deixei ela com os cristais radiônicos na outra orelha, ela passou a semana se estimulando e ela voltou na semana seguinte, quando a mãe me relatou que ela só tinha se automutilado apenas uma vez durante a semana, que estava acontecendo diariamente. E progressivamente, semana a semana, essa garota ficou muito bem e não precisou de internamento hospitalar. Esse é um caso muito especial que eu guardo com todo respeito e que eu relatei no meu livro, Alquimia da Alma. Um outro caso, também muito especial, também muito interessante, é de uma senhora de 52 anos que vinha dando entrada na urgência nos últimos 3 dias consecutivos. Vinha tomando altas cargas de medicamentos, inclusive sendo medicadas toda a vida que vinha na urgência com morfina. Afinal de contas, ela tinha uma dor muito importante no abdômen, que a gente caracteriza como uma dor de pancreatite, que é uma dor, dizemos, em barra, na parte superior do abdômen. Essa paciente já tinha sido multiplamente investigada e, inclusive, tinha exames de tomografia, ressonância, que ela tinha conseguido nesses últimos 2 dias, já que a dor era muito intensa. A única coisa que existia de importante nos exames era uma pequena alteração das enzimas pancreáticas, mas que não caracterizava uma pancreatite e a qual a paciente não respondia ao tratamento específico para isso. Então, eu ofereci a ela a possibilidade de uma outra técnica de tratamento, no caso, a auriculoterapia. Saquei das minhas pequenas agulhas e coloquei os pontos novamente. Shenmen, rim, coração, pulmão, pâncreas, fígado, estômago. Para minha surpresa, quando eu pontuei o ponto pâncreas, baço pâncreas, essa paciente sentiu muita dor na orelha, sinal que o ponto estava muito expressivo, muito inflamado. Mas, automaticamente, a dor que ela estava classificando como um 10 foi para 5. Mais alguns minutos de estimulação e 5 minutinhos depois eu tirei a agulha e esse ponto pâncreas também sangrou. Isso é importante porque a gente aprende dentro da medicina tradicional chinesa que esse fluxo de sangue coloca para fora o fluxo de energia contida naquele ponto. E a paciente ficou sem dores. Depois de 3, 4 dias de muita dor, ela se encontrava sem dor. É claro que ela foi medicada e então nós tivemos uma resposta muito melhor da medicação a partir desse momento. Orientei que ela me procurasse com 24 horas depois em um outro serviço em que eu estava trabalhando e ela foi até lá. E para minha surpresa, ela só precisou de medicação uma vez durante as 24 horas, dizendo que a dor voltou, mas que voltou apenas 30% da dor inicial. No segundo dia, eu fiz mais uma estimulação, dessa vez na orelha contralateral, já que eu tinha deixado ela apenas com umas sementes. Nesse dia, eu coloquei algumas agulhas e reorganizei o posicionamento das sementes, para você ver como é importante, às vezes, deixar uma orelha sem tratamento, para que você possa ter essa mobilidade, essa possibilidade de interagir no dia seguinte, 24 horas, 48 horas depois, com os sistemas que você deixou íntegro. Essa paciente ficou super bem, não precisou de procedimentos cirúrgicos e então passou a responder muito melhor às medicações, um protetor gástrico, um antiespasmódico, ficando bem sem necessidade de tratamentos mais agressivos. E então, qual desses casos você gostou mais? Deixa aqui seu comentário. Já passou por alguma coisa parecida? Já teve uma experiência igual a essa ou semelhante? Sabia que a auriculoterapia é tão eficiente assim a ponto de tratar uma pessoa num processo muito agudo dentro da urgência e emergência?
E se você gostou desse vídeo, que tal estar conosco numa aula gratuita sobre auriculoterapia, desvendando os mistérios da auriculoterapia, no dia 20/12, às 20h12 horas. Acesse o link abaixo para entrar no grupo e receber o aviso da aula, ou acesse o link na bio. Não perca essa oportunidade, vai ser única. E não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que gostariam de conhecer um pouco mais sobre a auriculoterapia e que isso possa mudar a vida dessas pessoas. Sua ajuda é fundamental para a disseminação desse tipo de informação. Faça parte dessa grande corrente do bem. Não esqueça de deixar seu comentário e suas experiências com a auriculoterapia. E espero você no próximo vídeo.